As tropas europeias, ou como foram apelidadas, forças de contenção, estão prontas para avançar para a Ucrânia assim que Donald Trump conseguir chegar a um acordo com Vladimir Putin sobre um cessar-fogo em nosso país, mesmo que seja temporário. A declaração foi feita hoje pelo primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, que presidiu a reunião da coalizão dos interessados após negociações de Donald Trump com Volodymyr Zelensky e líderes europeus. A Europa, diferente dos Estados Unidos da América, está pronta para ampliar o apoio militar à Ucrânia. Na véspera, o Financial Times publicou artigos sobre a histórica rearmamentação europeia como sinal de preparação para a guerra. E de fato, a maioria das fábricas de defesa na Europa, como se constatou, aumentou drasticamente a produção e até está se expandindo ativamente. Mas na verdade tudo isso está sendo feito, sabe? Não abertamente. Ucrânia e Europa definiram 5 princípios para acabar com a guerra. E Zelensky declarou claramente que o exército ucraniano não pretende sair de Donbass. E os europeus apoiaram essa posição. Meu nome é Alexei Petty. Hoje é 13 de agosto no calendário. Em seguida falarei sobre tudo em ordem. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like, escreva qualquer comentário seu e não se esqueça de se inscrever no meu canal do Telegram. O link está na descrição deste vídeo. Lá nós publicamos notícias em tempo real assim que elas chegam. Então, logo após as negociações de Donald Trump com Vladimir Zelensky e líderes europeus em Berlim, aconteceu uma reunião da chamada Coalizão dos Dispostos. Esse termo se refere aos países que estão dispostos a ajudar a garantir o cumprimento de qualquer futuro acordo de paz entre Moscou e Kiev. A reunião foi presidida por Keir Starmer, que é o primeiro-ministro do Reino Unido, e liderou os trabalhos nessa área junto com o presidente da França, Emmanuel Macron. E então, ao abrir o encontro, Starmer declarou que o plano militar estará pronto para ser implementado imediatamente assim que um acordo de cessar-fogo for alcançado. Além disso, ele acrescentou que a cúpula entre Trump e Putin, que acontecerá na sexta-feira, é extremamente importante. Citação de Keir Starmer: este conflito já dura mais de 3 anos e ainda estamos longe de uma perspectiva de solução realmente viável, de uma maneira viável de cessar o fogo. Agora temos essa chance graças ao trabalho do presidente Trump. Depois, Starmer disse que na reunião no Alasca sexta-feira não haverá limites para as garantias. Mas afirmou que a coalizão dos interessados está pronta para mobilizar forças de apoio quando necessário, ou impor sanções se for preciso. A principal mensagem de Keir Starmer foi que, apesar do ruído informativo, certas forças de apoio ou forças de dissuasão, em outras palavras, militares europeus, estão prontos para serem mobilizados no território da Ucrânia assim que algum acordo de paz for alcançado, ou pelo menos um cessar-fogo. E aqui é importante destacar que, de acordo com dados do InsideOf, o principal tema da reunião de hoje da coalizão dos interessados foi justamente que os países europeus devem concordar com o envio real de um contingente militar para a Ucrânia. Se Trump conseguir chegar a um acordo com Putin sobre um regime de cessar-fogo na Ucrânia, dizem que as negociações de Trump com Zelensky e os líderes europeus hoje também abordaram a questão de garantir esse regime de cessar-fogo. E Washington insiste que é a Europa que deve garantir tudo isso, inclusive com a ajuda de tropas europeias, se necessário. E foi aqui que os líderes da União Europeia, já reagiram publicamente às negociações de hoje com Vladimir Zelensky e Donald Trump, na véspera da cúpula dos líderes dos Estados Unidos da América e da Rússia na sexta-feira. Bem, por exemplo, o presidente da Finlândia, Alexander Stubb, grande amigo de Trump, declarou que os próximos dias e semanas podem ser decisivos no processo de paz na Ucrânia. A conselheira de política externa do presidente da Polônia, Karolina Wrodzkaja, afirmou que a decisão final sobre a guerra na Ucrânia deve incluir a participação ucraniana. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que é uma ótima decisão. Hoje, Europa, Estados Unidos da América e OTAN unificaram sua posição sobre a Ucrânia. Seguiremos cooperando juntos. Queremos a paz justa e duradoura mais do que ninguém. E, sabem, eu trouxe todas essas citações para que vocês entendam que publicamente agora vão ser feitas exatamente essas declarações rebuscadas.
Tipo, nossa posição é unida. Somos pela paz. Nada sobre a Ucrânia sem a Ucrânia. Mas nos bastidores está acontecendo algo diferente. Hoje, Zelensky afirmou que Donald Trump apoia garantias de segurança para a Ucrânia e está disposto a participar na concessão dessas garantias. Citação: devem haver garantias de segurança realmente confiáveis. Hoje, o presidente Trump falou em apoiar isso e sobre a disposição dos Estados Unidos da América em participar. E depois, o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, ao comentar a questão das garantias de segurança, destacou que a Ucrânia deve ter um exército forte. Segundo ele, detalhes virão depois. As garantias não foram debatidas hoje com Trump, mas fontes da União Europeia afirmam que seguem em discussão. Depois disso, já na reunião da coalizão dos interessados, afirmam que Trump disse: essa é uma questão da Europa. Discutam entre si e depois me informem da decisão. Segundo o chanceler da Alemanha, antes das negociações entre Trump e Putin, a Europa já havia apresentado sua posição. E, se necessário, das tropas europeias. Quinto ponto. Negociações amplas devem integrar uma estratégia transatlântica comum apoiando a Ucrânia e pressionando a Rússia. Próximo. Friedrich Merz afirmou que, caso não haja avanços da Rússia nas negociações no Alasca na sexta-feira, Estados Unidos da América e europeus precisarão aumentar a pressão sobre Moscou. Também é interessante como Merz declarou que a Europa finalmente acordou e começou a agir. Mensagem. Aqui ele fez uma referência histórica e disse ser apropriado que a ligação de Trump, Zelensky e dos líderes europeus tenha acontecido justamente hoje, 13 de agosto, pois foi exatamente neste dia, em 1961, que começou a construção do Muro de Berlim. Citação: agora, 64 anos depois, sabemos que aquilo foi um símbolo da divisão europeia e alemã, da separação, e conseguimos superar essa divisão. No entanto, a guerra da Rússia contra a Ucrânia reabriu as feridas da divisão europeia. E é sobre isso que o Financial Times escreve hoje que, apesar da aparente falta de prontidão externa, dessa falta de prontidão pública da Europa, as fábricas de defesa europeias estão se expandindo 3 vezes mais rápido do que em tempos de paz. Segundo a publicação, estamos vendo um rearmamento histórico da Europa. A publicação analisou imagens de satélite de 150 fábricas europeias pertencentes a 37 empresas de defesa. E aqui, na primeira captura de tela, que vocês veem agora nas suas telas, em amarelo estão indicadas as fábricas que expandiram suas áreas após a invasão russa em grande escala na Ucrânia. Em outras imagens, é demonstrada a expansão das capacidades de produção de alguns gigantes europeus da defesa, MBDA na Alemanha, Biosystems no país de Gales e NAMMO na Finlândia. Tudo isso evidencia que o tão aguardado renascimento, a indústria de defesa europeia está se concretizando graças a subsídios estatais. Não apenas em declarações públicas, mas, como se diz, também em concreto e aço. Destaca-se separadamente que um grande impulso para a expansão da produção foi dado pela Iniciativa Europeia de Apoio à Produção de Defesa, lançada em março de 2024, que destinou 500 milhões de euros para as empresas de defesa ampliarem suas operações. Isso ocorreu na primeira vez. Meia ano de bloqueio da ajuda militar americana, quando o exército ucraniano enfrentava a maior escassez de artilharia de toda a guerra em grande escala. Nesse período, a Europa libera 500 milhões de euros e as empresas de defesa se expandem drasticamente. E então o Financial Times registrou a expansão em pelo menos 20 locais para os quais os recursos foram alocados o mais rápido possível. Incluindo construção em geral, construção no geral, construção, começaram a surgir construções. Defesas de grande esmero. Enquanto antes da guerra em grande escala da Rússia contra a Ucrânia, essas empresas produziam 70 mil projéteis, isso é 16 vezes mais, se não me engano, o aumento da produção. Em geral, os analistas veem nisso uma clara preparação da Europa ou para uma grande guerra, ou para um apoio militar real à Ucrânia. Por isso deixo reticências. Deixe sua opinião e suas conclusões nos comentários abaixo deste vídeo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like.
Se você quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, pode fazer isso com qualquer doação. Aliás, em diferentes plataformas, por transferência bancária, até mesmo para carteiras de criptomoedas. Todos os links e dados estão na descrição deste vídeo. Ou acesse a plataforma Buy Me a Coffee pelo código QR. Esse é o jeito mais simples e prático de apoiar o trabalho deste canal. Cuidem-se. Tchau.